Bom, mas agora é hora de consultório do Vitrine, então. A gente vai falar hoje sobre o glaucoma, né? Vamos explicar primeiro o que é e o que causa o glaucoma, doutor? Bom, Elise, então, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, né? Então, uma doença intraocular que vai causando a cegueira e muitas vezes a pessoa não percebe que tem, né? Então, é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Não tem cura. Não tem cura. Uhum. Então, é uma doença silenciosa que a gente fala, né? Por quê? Porque a pessoa não sente dor, né? O início dela, a pressão do olho vai aumentando, né? E isso vai dando lesão no nervo óptico. O nervo óptico é como se fosse o cabinho que leva tudo que a gente está enxergando para o cérebro. Né? Então, ele vai dando lesão no nervo. Isso aí a pessoa vai perdendo campo visual. Só que vai começando na periferia, então ela não percebe. Por isso que a gente fala que a silenciosa não dói e ela vai perdendo aos poucos. Quando percebe, já está na fase final já. A visão periférica, essa visão ampla, doutor, vai diminuindo daí, no caso. Dos lados. Então vai perdendo isso e quando percebe, você vai ter só um campo, a gente fala tubular, que seria só frontal. Né? Então aí já é tarde, né? Já perdeu já muito campo visual. Por isso que é importante ter uma conscientização e ter o acesso ao especialista, né? Fazer consultas regulares. Porque, como você disse, às vezes a pessoa não percebe. Então, se não tem uma dor, você não vai ter um sintoma. Você não procura o especialista, né? Então, por isso que é importante ter a conscientização da doença, né? Que é mais prevalente após os 40 anos e procurar fazer o check-up ocular anual com o seu especialista, com o seu oftalmologista, né? Então, onde vai ser medida a pressão do olho, vai ser visto o nervo óptico como que tá, porque já existem sinais, você consegue ver se já tem alguma alteração glaucomatosa, né? E se tiver alguma suspeita, a gente vai fazer mais alguns exames para determinar se a pessoa tem ou não. Essa pressão do olho, ela pode interferir nesse problema? Sim, então quanto maior a pressão, pior. Né? Então, pior a lesão no nervo óptico, né? A gente tem um limite de pressão normal. O que é o ideal? O ideal é de 9 a 21 milímetros de mercúrio, é uma unidade, né? Então, quando está maior que 21, aí já pode ter grande chance de ter lesão no nervo óptico. Mas isso consegue se medir, mensurar só no consultório. Não é que nem, não é igual vai no posto de saúde e mede no aparelho, né? Então aí tem que ser com o oftalmologista. Tá? A gente tem um aparelhinho que faz essa medida, né? E aí a gente vê. E é uma medida que ela altera durante o dia também, né? Existe um círculo de pressão, uma oscilação. E isso a gente tem como medir também. E fazer testes provocativos, né, para saber se a pessoa tem, né, pressão alta nos olhos. Bom, doutor, vamos conversando e intercalando as perguntas do pessoal de casa. Olha, como é a visão de uma pessoa com glaucoma? Então isso é muito interessante, né? Essa pergunta é muito boa. Que nem a gente começou falando, né? A pessoa que está começando com glaucoma, ela vai perdendo a visão periférica. Então, é por isso que é uma doença silenciosa. A gente não percebe. E na maioria das vezes a pessoa está com pressão de 30, 35 e não sente dor, né? Então, ela vai perdendo campo visual perifericamente. E vai cada vez afunilando mais, que a gente fala, né? Centralizando mais essa imagem. E existem exames, que é o exame de campo visual. A gente justamente mede isso, né? Que a pessoa já vai ter perda para medir justamente essa perda. Né? Tem como a gente dosar isso aí, né? A gente medir. Então, e qual que é a população que é mais prevalente, né? Então, é mais comum em latinos o glaucoma. E afrodescendentes, isso é mais comum. Tá? Existem alguns tipos de glaucoma. Então, por exemplo, pessoas que usam corticoides, né? A gente chama aí já entra nos glaucomas secundários. Existem algumas drogas que podem desencadear glaucoma, né? Como o corticoide, que é um imunomodulador, né? Imunossupressor. Tá? Então, pessoas que usam cronicamente pode ter, às vezes não sabe, né? Existem os glaucomas congênitos, são crianças que já nascem com glaucoma. Por isso que é importante fazer o teste do olhinho quando a criança nasce. Muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico ao nascimento e aí já consegue tratar. Esse teste, ele é feito no hospital já? Isso é lei, né? Nas maternidades é obrigatório fazer o teste. Então você faz você vê o reflexo mesmo na retina da criança. Quando existe uma suspeita de um glaucoma congênito, às vezes esse reflexo não está tão bem, não é tão
visto, né? Ele é um pouco borrado, não consegue ver direito. O olho da criança muitas vezes é um pouco maior do que o normal, então já levanta uma suspeita, né? Aí tem que ser encaminhado para o especialista. E é bom repetir depois de quanto tempo no caso da criança? Porque há casos de pessoas que vão descobrir depois, quando a criança já está maiorzinha, né? Então tem que verificar. Por exemplo, faz na maternidade e a gente pede para levar no oftalmo depois. Né? A criança está em casa, está bem. Dali 1 ano? Não, é o menos, ideal, talvez. 2 meses, 3 meses, pode levar de novo. Né? Se tiver alguma suspeita, leva logo. Né? Então é importante, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é a pessoa tratar, né, para não deixar, para não ter perda da visão, porque é uma doença que a gente falou, não tem cura, então a gente controla, é uma doença controlada. Tem um controle só. Então você controla a pressão, né? Então você pode pingar os colírios que baixam a pressão do olho e às vezes você pode lançar mão de fazer algum tipo de cirurgia ou algum procedimento a laser para ter o controle da pressão. Bom, olha a pergunta. O que causa o aumento da pressão ocular? Então, existem várias causas, como a gente falou, né? Dentro do nosso olho, existe uma região que é um músculo, chama músculo ciliar, né? Que produz o moracoso, é um líquido que circula dentro do nosso olho. Então, tem esse local que produz, é um pouquinho para trás do olho assim. Então, ele passa por dentro, o líquido passa pela pupila, e ele é escoado na parte da frente. Né? O glaucoma é justamente aí, é uma dificuldade de escoamento. Pensa vamos dar um exemplo assim, pensa numa torneira aberta e tem a pia aqui embaixo. Vamos dizer que a pia, ela começa a entupir, então a água começa a transbordar, né? Como o olho é um sistema fechado, a pressão começa a aumentar, né? Então é isso, então é uma dificuldade no escoamento do moracoso que vai causar esse aumento de pressão. Então, esses colírios, o tratamento, sempre ou é uma forma de aumentar esse escoamento ou diminuir um pouco a produção. Esse aumento da pressão ocular também tem uma idade específica que isso comece a ocorrer mais vezes ou já... Depois dos 40 anos, isso é o mais comum, né? Então, vamos dizer assim, a prevalência maior, 40, 50 anos e é muito importante a genética, né? Então, filhos de pais com glaucoma têm 6 a 10 vezes mais chance de ter, né? Então a hereditariedade é muito importante, né? Então eu tenho muitos pacientes no consultório que a gente acompanha anualmente que são filhos de glaucomatosos, né? Então a gente tem que acompanhar mais de perto, né? Fazer exame mais vezes no ano, ver certinho como é que tá, repetir os exames de campo visual. Ficar mais atento, né, doutor? Porque a probabilidade daí é maior. Outra pergunta, quando o glaucoma pode cegar? Então, vamos dizer assim, às vezes acontece do paciente já chegar cego no consultório, né? Então, antigamente que não se fazia muito diagnóstico, né? Antigamente não tinha muita, né? As pessoas não chegavam ao médico, né? Então a gente meu avô faleceu cego, né? Tem um parente que tinha problema de visão. Muitas vezes pode ser glaucoma. Então, quando que ele pode chegar? Quando a lesão no nervo óptico já for muito avançada, a pessoa perde a visão, né? Então, ele vai restringindo o campo até perder totalmente. Vamos dizer assim, vai ocorrer o nervo óptico vai morrer, né? Pela pressão alta do olho. Você falou que não tem sintomas, mas como vai reduzindo essa imagem, vai ficando mais centralizada, chega algum momento que a pessoa percebe que... Na fase final que a pessoa começa a perceber, já tá numa né? fase Justamente, então já é tarde grave. É por isso que a gente tem que ter essa consciência, né? De procurar sempre o especialista, ir no seu oftalmologista, fazer o check-up anual, para não correr esse risco. Bom, vamos para outra pergunta. Qual é o pior tipo de glaucoma? Olha, são quantos tipos? Existem vários tipos, tá? Tem o de ângulo aberto, de ângulo fechado, né? Tem alguns glaucomas que são um pouco mais agressivos, vamos dizer assim, né? Que nem eu falei, esse de ângulo fechado é mais comum em hipermétropes e asiáticos, tá? É um tipo que você pode ter uma obstrução mesmo dessa malha onde o moracoso ele é escoado, pode ter uma obstrução aguda. Aí nesses casos a pessoa pode ter dor. Aí pode ter um sintoma, uma dor forte no olho, que a pressão aumenta muito rápido. Aí sim, esses são bem agressivos, né? Às vezes são difíceis de tratar, tá? Mas, assim, de forma geral, né, a gente tem que dar mais importância na genética, na hereditariedade, né? Para fazer o diagnóstico. Assim, gravidade, todos são graves, né? Porque vai levar a cegueira. Por exemplo, um outro exemplo é o congênito, né? Que ele é difícil de tratar também, tá? Então... Nesse caso, vai precisar de cirurgia no congênito? Na maioria das vezes é mais cirurgia. O tratamento dele é mais cirúrgico, né? Às vezes não adianta nem você pingar colírio.
É cirurgia mesmo, direto. E quando faz a cirurgia, depois da cirurgia, recupera ou vai ainda ficar com alguma dificuldade? De forma geral, o importante é você atingir o controle da pressão, né? Isso que é importante. Ou você vai fazer com o colírio ou com a cirurgia. Você, na maioria das vezes, 90% dos casos, você consegue controlar bem, sim. Aí o paciente vive bem e não usa medicação e só vai acompanhando, né? Tem um bom prognóstico, sim. Por isso que a gente fala que o importante é ter um diagnóstico precoce. Doutor, naqueles casos assim que a gente tira a foto e aparece a mancha no olho, é também glaucoma? Você está falando do reflexo, né? Que às vezes está alterado. Assim, pode ser várias coisas, né? Tem muita doença que pode alterar o reflexo, esse reflexo vermelho, né? Como assim, retinopatia diabética, descolamento de retina, catarata, né? O glaucoma pode, mas é mais difícil, né? Mas quando a pessoa identifica na foto, principalmente é comum as mães observarem, né? Nas fotos de crianças, às vezes vê várias fotos que tem uma manchinha no olho da criança. Aí tem que levar para dar uma verificada. É bom investigar, né? É bom dar uma... Já que tá diferente, vamos pelo menos olhar, ver se tem alguma coisa, né? Isso sim. Aí vai fazer o quê? Um exame de fundo de olho? Isso, faz um exame oftalmológico normal, né? Você vai olhar tanto a parte da frente do olho, a parte da retina, o fundo do olho, vai ver a visão, tudo isso aí numa consulta normal, né, um check-up, a gente vê tudo isso aí. E se precisar fazer mais alguma coisa, né, pedir mais algum exame, investigar mais a fundo, isso a gente faz também. Então tá. E a frequência da ida ao profissional, ao oftalmo, para quem já tem uma hereditariedade em relação ao glaucoma, ela deve ser de quanto em quanto tempo? A cada 6 meses ou 1 ano, isso aí depende do caso, né? O ideal, uma vez por ano, né? Se estiver controlado, o paciente estiver bem, né? Uma vez por ano. E no geral, para quem não tem nenhum histórico? Uma vez por ano também. Uma vez por ano, pelo menos, isso, é bom fazer um check-up. Aí assim, né? Por exemplo, paciente com glaucoma, às vezes a gente acompanha a cada 6 meses, dependendo do caso, 3 meses, né? Vai acompanhando com campo visual. Mas o importante é a gente ter esse acompanhamento e ter o acesso, né? A pessoa procurar o oftalmologista. Então tá. Claudomir, vou pedir para você ficar mais um pouco aqui no Vitrine. Claro. Porque o pessoal costuma mandar várias perguntas pelo 991170028. Se você tem alguma dúvida ou alguma experiência para compartilhar em relação ao glaucoma, pode mandar aqui para a gente. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o doutor aqui no Vitrine. E já temos mais perguntas pro doutor hoje sobre glaucoma, que é o tema que a gente está tratando hoje, já está na tela e eu já vou repassar. Oi, boa tarde, eu estava com buraco macular, fiz cirurgia. Qual é o tempo de recuperação? Sou Jair do Brasília. Jair, obrigada pela participação aqui no Vitrine Revista. Buraco macular é isso, doutor? Eu não entendo. Então, assim, isso já é uma outra doença. É uma doença da retina, da mácula. E a mácula, vamos sair um pouco do nosso assunto, mas não tem problema, a gente responde. A mácula é a área mais nobre, onde forma a imagem que a gente enxerga, né? Vamos dizer assim, que é a imagem em alta definição. E algumas vezes pode acontecer isso, pode formar um buraco mesmo, né? Existe uma série de fatores que pode dar uma tração nessa área e aí forma esse buraco e a visão vai embaçando, tá? E isso faz a cirurgia e melhora, né? A cirurgia tem um excelente prognóstico quando tem um diagnóstico mais precoce, né? Um buraco inicial. Dá para tratar de outra forma. Dá para trata com cirurgia e o paciente sempre volta a enxergar e melhora. Sim, tem que ver se no caso do Jair, se já era um buraco avançado ou inicial, mas de forma geral ele vai voltar a enxergar, né? Vai ter uma melhora, né? Se for inicial, mais ainda. Isso aí, Jair, dá para melhorar. Procura um profissional aí, não deixa para depois, não. Outra pergunta. Por gentileza, gostaria de saber, o meu olho tem dia que coça muito e dói. Parece uma pele em cima do meu olho. Dá até dor de cabeça, muito forte às vezes. Então, coça, dói e parece que tem uma pele em cima. Então, Elisa, coceira no olho é igual alergia, tá? Então, o principal sintoma, a principal causa de coceira é a alergia. Então, às vezes, mudança do tempo, se esquenta, esfria, muita poeira, época de primavera, tudo isso aí causa, pode interferir, né? E aí, o que acontece? A pessoa coça o olho e aí incha, né? Parece que fica uma pele mesmo. Essa partezinha branca, que a gente chama de conjuntiva, ela fica inchada, parece uma gelatina. E aí fica inchado, lacrimeja, dói, né? Provavelmente seja isso, ela coçou o olho e inchou. Então, evitar coçar, tá? Existem alguns colírios anti-histamínicos, antialérgicos que a gente passa, que melhora na hora
A pessoa pode fazer uma compressa de água fria para aliviar também, né? Mas que a gente fala, não vá na farmácia, procure o seu especialista antes para saber se é isso mesmo. Até porque se for uma alergia, você vai ter que descobrir que alergia que é essa. É isso aí. Bom, é isso, gente. Dr. Clodomir Carvalho, que é oftalmologista, a gente voltou só para concluir então, porque tinham mais perguntas da internet. Hoje a gente tratou do assunto glaucoma. Se você pegou aqui atrasadinho, não tem problema, recupera então lá pelo portal tarubanews.com a entrevista completa. Assim que termina o programa, a gente já posta lá para vocês. Doutor, muito obrigada pela participação aqui. Feliz, obrigado. Prazer estar aqui. Prazer conhecê-lo. Igualmente.